Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Alaguinho. E bem, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui um assunto muito interessante que traz basicamente uma camada extra de segurança e privacidade na navegação na internet. E ali basicamente se trata do DOH, ou basicamente o DNS over HTTPS, no nosso português, DNS sobre HTTPS. Uma camada extra que a gente pode ativar atualmente em basicamente todos os navegadores disponíveis, onde antigamente, a gente só conseguia ativar através de recursos experimentais, e isso traz muito mais otimização da velocidade da nossa navegação, além de mais privacidade e segurança no que a gente acessa através dos nossos navegadores. E sem muita enrolação, para tentar exemplificar um pouco sobre essa questão do DOH, antes da gente entrar na parte um pouco mais prática, é o seguinte: estou aqui com uma ferramenta de desenho e vamos fazer o seguinte. Imagine com que eu não vou desenhar, vou utilizar letras iniciais, mas imagine que aqui nós temos o nosso roteador e o nosso roteador ele transfere e recebe dados para os nossos dispositivos, seja notebook, computador, celular. Então aqui vou colocar D de dispositivo e aqui há um tráfego de dados e informações de recebimento e envio entre o nosso roteador e o nosso dispositivo, e com o nosso dispositivo a gente tem o que eu vou focar aqui a princípio, e os nossos navegadores. Vou colocar aqui uma letra N, pode não parecer um N, mas imagine que seja um N. Tem o nosso roteador, nosso dispositivo, nosso navegador, e com o nosso navegador nós temos a internet. Imagine que isto aqui seja a letra I. Ok. Então, tendo isso aqui exemplificado, é o seguinte: em um vídeo aqui no canal, eu já indiquei para vocês que vocês alterassem os DNS padrões que vêm da sua provedora de internet. Por quê? Porque os DNS padrão, caso você não tenha configurado você mesmo no seu roteador, ou até mesmo no seu dispositivo, eles muitas das vezes podem não ser bons em quesito de performance, de velocidade, e também não podem ser bons no quesito de segurança, de privacidade. Porque, ao mesmo tempo que os nossos provedores de internet podem não utilizar um DNS seguro, eles podem, às vezes, não utilizar nenhum tipo de DNS e deixar simplesmente a internet sem nenhuma segurança. Mas aí depende da gente, como você tem naquele vídeo, perguntar para o nosso provedor de internet, saber se eles utilizam algum DNS e qual DNS eles utilizam. Mas, independentemente do DNS que eles podem prover através da internet deles, para nós, é recomendado de qualquer forma utilizar um DNS mais seguro, que a gente pode estudar um pouco mais. Sendo assim, vamos imaginar que neste caso aqui, neste desenho aqui em questão, não está configurado nenhum tipo de DNS. Vamos supor que neste caso aqui está configurado o DNS padrão da provedora de internet. E aí o que acontece? Todo este conjunto aqui de dados, de informações, está sendo gerenciado, digamos assim, por um DNS. Neste caso, o DNS da internet. E aí todas as informações e recebimento de dados da sua navegação, dos aplicativos que você usa, está sendo gerenciado por este DNS específico. E aí, se você configura um DNS, todas essas informações vão ser gerenciadas por este DNS um pouco mais seguro, como por exemplo da Cloudflare ou até mesmo o DNS da Google. Mas aqui não é o ponto. O ponto aqui é a gente tratar sobre o DOH, o DNS sobre HTTPS, justamente conhecido aqui como DOH. E o DOH, ele vai agir principalmente, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ele vai agir principalmente no tráfego de informações e recebimento de dados entre o seu navegador e a internet. No caso, os sites e redes sociais que você visita quando você está navegando pela internet. No caso, poderia haver uma maneira mais prática de configurar o DOH no dispositivo em si, mas até o momento não há uma maneira muito prática. Justamente, a gente consegue configurar a princípio nos navegadores. Então, enquanto o DNS que a gente configura diretamente no roteador ou no dispositivo, através dos servidores primários e secundários de IPv4, eles não vão agir da mesma maneira que o DOH, onde o DOH ele age principalmente na questão do navegador e na internet. Então, quando você vai acessar uma rede social, quando você vai acessar um site aí através do seu navegador, o agente principal que vai agir vai ser o DOH. O DOH, independentemente do DNS que você configurar na sua rede,
o DOH ele vai agir separadamente. No caso, separadamente que eu quero dizer, é específico naquele tráfego de dados, quando você vai acessar algum site, alguma rede social pelo navegador. Fora isso, o seu DNS configurado no seu roteador, no seu dispositivo, vai agir também normalmente. Então, independentemente de você já ter configurado ou não um DNS no roteador e no dispositivo, o DOH ele serve para ambos os casos, pois ele traz de qualquer forma uma camada extra de segurança. E é bem interessante isso, porque o próprio Cloudflare, por exemplo, ele tem os servidores IPv4 de secundário e primário e também tem os servidores DOH. Ele também possibilita com que você configure uma camada extra de segurança utilizando a própria Cloudflare. Então acaba tendo uma conjunção ali entre o DNS que você configura no seu roteador e dispositivo, além do DOH que você pode configurar diretamente no seu navegador. Isso acaba trazendo uma segurança muito grande para a sua navegação na internet. Então, exemplificando aqui, resumidamente, quando você utiliza ou não um servidor, aí, um DNS na sua rede, você pode, de qualquer forma, utilizar também o DOH nos seus navegadores. E isso pode ser também DOH diferente do seu, da própria empresa, do próprio servidor que você pode já ter configurado no seu roteador e no seu dispositivo. E isso também acaba trazendo um pouco mais de funcionalidades e recursos extras, como eu vou citar brevemente com vocês mais para frente. Para ver um pouco na prática, vamos ver aqui um teste, um check, digamos assim, um checklist que o Cloudflare traz para que a gente verifique se o DOH da própria Cloudflare está configurado ou não. Depois disso, a gente pode começar a ver a questão de configuração do DOH nos navegadores. Então, sendo assim, resumidamente, basicamente, o DOH é uma camada extra de segurança que a gente consegue ativar nos nossos navegadores, trazendo mais segurança na nossa navegação na internet, independentemente dos DNS já configurados nos roteadores e nos dispositivos. E para que a gente consiga ver um pouco mais na prática sobre essa questão que eu citei para vocês sobre o check que a Cloudflare faz, tem este site aqui, o 1.1.1.1/help, que quando você entra neste site, ele traz aqui essa listinha de informações que vai te dizer se você está configurado ou não nos DNS da Cloudflare. E como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui configurado no meu roteador o DNS da Cloudflare. Então, por exemplo, aqui, conectado no 1.1.1, yes, ou seja, ele está confirmando. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, 1.1.1.1 e 1.0.0.1, que é o servidor primário e secundário que a gente configura tanto no roteador quanto nos nossos dispositivos. Vocês podem ver também que está configurado como yes. O IPv6 eu não configurei porque o meu roteador ele não tem suporte ao IPv6. Então, por exemplo, ao utilizar aqui este site e ver essas listinhas de informações que ele te dá, no seu caso você pode não estar utilizando o 1.1.1, mas você pode entrar aqui de qualquer forma, porque o que importa é esta linha aqui e esta informação, que ele te diz, usando o DNS sobre HTTPS, ele te fala que não. Mas basicamente o que importa aqui é ver se o DNS sobre HTTPS está ativo ou não. Neste caso, para você que não utiliza o Cloudflare, não vai valer tanto. Por quê? Porque aqui ele vai te dizer se está utilizando o DOH da Cloudflare. Mas acompanha comigo que vocês vão entender um pouco mais. Aqui é o que importa. Usando o DNS sobre HTTPS, ele está dizendo que não. Neste caso, eu não estou utilizando o DNS HTTPS, sobre HTTPS no caso, da Cloudflare. Mas eu poderia estar utilizando de outro servidor, de um outro DOH, de uma outra rede, e ele poderia estar dizendo como não também, porque aqui ele está verificando se é o da Cloudflare. Mas enfim, eu estou utilizando logo da Cloudflare para que a gente pudesse fazer este teste. Então, percebam o seguinte, eu estou conectado no DNS da Cloudflare, a Cloudflare está fazendo aí o gerenciamento de todo o tráfego, trazendo segurança e criptografia para as minhas conexões, mas o DOH, o DNS sobre HTTPS, não está ativo, mesmo já utilizando o DNS da Cloudflare. Isso também mostra que há uma camada extra de segurança faltando. Eu poderia estar utilizando aqui o DOH, trazendo uma camada extra de segurança a mais nas minhas navegações. Onde, como explicado ali para vocês na ferramenta de desenho, o DOH ele age principalmente na navegação da sua internet em geral, digamos assim. Tudo que você acessa pelo seu navegador vai ser gerenciado pelo DOH e depois transferido e também agido em conjunto com o DNS configurado na sua rede em geral. Então, dadas essas explicações básicas, muito simples, sem tentar entrar em quesitos muito técnicos, a gente pode partir agora realmente para a prática e começarmos a configurar essa questão de DOH nos navegadores.
E para isso é muito simples, a gente pode começar de maneira muito simples, pode parecer, no caso, muito complexo e tal, mas não, é muito simples. Eu estou aqui utilizando, no caso, o navegador Brave, mas isso basicamente vai servir para qualquer navegador baseado em Chromium, seja Google Chrome, Vivaldi ou Opera Microsoft Edge. Sendo assim, basta clicar aqui nos 3 pontinhos, nas 3 barrinhas do seu navegador e buscar aqui por configurações e abrir o painel de configurações. Depois de aberto o painel de configurações, vai acontecer uma questão que é diferente de cada navegador. Todo navegador baseado em Chrome, ele vai ter ali um processo diferente para que você chegue até o DNS sobre HTTPS do seu navegador, que vai ser um pouco diferente. E aí o que eu indico então para vocês? Para que eu também não precisasse ficar indo de navegador a navegador para mostrar para vocês, e é uma maneira muito simples de se fazer. Basta clicarmos aqui na lupinha, para você fazer uma pesquisa dentro da página de configurações do seu navegador, pesquisar por DNS. E aí o que acontece? No Google Chrome, por exemplo, quando você já pesquisa por DNS, você vai simplesmente descer a página e procurar pela seção de DNS seguro, que é a questão do DNS sobre HTTPS. Aí vai acontecer de navegadores serem um pouco diferentes de processo. Por exemplo, aqui no Brave, se eu descer um pouco aqui, vocês vão ver que não vai aparecer. Mas percebam aqui que dentro da opção de segurança, ele mostra que há um resultado em relação ao DNS, a minha pesquisa, dentro dessa opçãozinha de segurança. Isso aqui é específico no Brave. No Google Chrome não, como eu citei para vocês, ele já aparece na página por inteiro. E basta descer a página e encontrar a seção. Por isso eu digo que vocês pesquisem por DNS na página de configurações e pesquisem e encontrem a seção de DNS quando vocês realizam a pesquisa em si. No meu caso aqui, estou utilizando o Brave e está me dizendo que está dentro da opção de segurança, então vou clicar aqui. E aí sim, como vocês já podem ver aqui embaixo, está aqui a opção de usar DNS seguro, que é justamente a questão do DNS sobre HTTPS. Ele pode vir como usar DNS seguro, usar conexão segura ou qualquer outra questão assim de DNS e segurança. Mas saiba que simplesmente isso daqui é o DOH. Por padrão, ele vai vir desativado, mas como é o nosso caso aqui, buscando uma camada extra de segurança, eu vou ativar. E ao ativar, o que acontece? Ele vai te dar duas opções. Ele vai te dar a opção de usar o provedor de serviços atual, que vai depender novamente do DNS configurado da sua provedora de internet, ou caso você já tenha configurado no seu roteador um DNS específico. Mas, independentemente, a gente pode configurar, como eu expliquei para vocês, qualquer outro tipo de DOH, pois não vai interferir na nossa navegação e também não vai interferir no DNS já configurado na nossa rede. Então eu poderia configurar qualquer outro DOH, claro, sabendo que ele é seguro, aqui no DOH no navegador. Eu não preciso necessariamente utilizar o mesmo DOH da rede, né, do DNS já configurado no nosso roteador. Então, sendo assim, para configurar um DOH customizado, eu poderia clicar aqui na segunda opção e clicar aqui na barrinha e vai mostrar aqui algumas opções. Vai variar também de navegador para navegador qual opção ele vai acabar te mostrando. Aqui no caso do Brave, ele me dá aqui 4 opções já configuradas: o Open Browsing, o Open DNS, da Cloudflare e o da Google. Se eu não me engano, no Google Chrome, quando você faz esse processo, ele também te dá o da Quad9. E aí, aqui é muito simples. Estando aqui já neste processo, você já poderia selecionar aí um do seu gosto, dessas opções que o navegador vai te dar, e basta clicar e simplesmente é só isso. Não precisa salvar, não precisa reiniciar o navegador. O DOH já vai estar configurado e as suas navegações na internet já vão estar muito mais criptografadas e muito mais seguras. Então, para fazer este teste, eu vou deixar aqui o da Cloudflare e pronto. Não precisei salvar, não precisei reiniciar. Vou voltar aqui no 1.1.1.help. Vocês se lembram que aqui estava dizendo que não estava ativo, eu não estava conectado ao DOH, e vou reiniciar a página. Olha só de ter reiniciado a página e do navegador ou as configurações, ele já me mostra que eu estou utilizando o HTTPS, no caso o DNS sobre o HTTPS no meu navegador. Então agora eu tenho 2 camadas de proteção na minha navegação. E, além da conexão do meu DNS na minha rede da Cloudflare, do IPv4 primário e secundário,
Agora também tem uma camada extra de segurança utilizando o DNS sobre HTTPS, trazendo mais criptografia e segurança nas minhas navegações, na navegação que eu utilizo aqui, acessando redes sociais e sites em geral. Isso é muito interessante, que pode trazer até mesmo mais performance e velocidade na sua navegação. Feito isso aqui, você já poderia fechar este vídeo e fazer qualquer outra coisa aí do seu interesse. Mas, para trazer um pouco mais de informação sobre essa questão do DOH, vamos fazer o seguinte. Voltando aqui nas configurações, vocês viram aqui que tem a opçãozinha de personalizado. E quando a gente clica, dá este campo de endereço aqui, que você pode colocar qualquer outro tipo de DOH da sua confiança. E aí o que acontece? Existem serviços que possibilitam que você configure o seu próprio DOH. E aí, neste DOH customizado que você pode criar, você pode colocar filtros. Filtros parental, por exemplo. Você pode colocar filtros para não mostrar sites adultos, sites de conteúdo de cassino, sites piratas e sites, no caso, filtrar também anúncios indesejáveis. E os melhores serviços atuais que a gente pode utilizar para este assunto de DOH é o NextDNS e o AHA DNS. E todos esses links eu vou deixar no comentário fixado também para interesse de vocês. Eu não vou tratar aprofundadamente sobre esses dois serviços, porque não é assunto do vídeo, mas o DOH em si, mas quem sabe depois em vídeos futuros. Mas basicamente, quando você utiliza um DOH customizado, por exemplo aqui do NextDNS, você consegue configurar que tipos de filtros ele vai fazer na sua navegação. Você pode filtrar anúncios desejáveis, filtrar qualquer outro tipo de conteúdo que ele pode te possibilitar de configurar, de customizar. Mas claro, sabendo que este DNS, sobre HTTPS, ele é seguro. Não vai também sair colocando qualquer DOH que você encontra ainda na internet. Com isso, com essa questão de DOH, além de você já ter configurado aí no seu roteador, no seu próprio dispositivo, um DNS, você vai ter uma camada extra de segurança muito potente, que vai te possibilitar navegar pela internet de maneira muito mais segura. Além de, claro, caso esteja utilizando um DOH customizado, filtrar conteúdos indesejáveis. E já aqui no Firefox, ele é um pouco diferente, como eu citei para vocês. Lá nos navegadores baseados em Chrome é muito simples, basta pesquisar por DNS e os processos são basicamente os mesmos. Mas aqui no Firefox é um pouquinho diferente, é importante a gente ver como a gente configura. Então aqui eu vou simplesmente o primeiro processo fazer igual. Aqui tem a barrinha de pesquisa, vou pesquisar por DNS. Aí aqui há algumas diferenças. Vocês podem ver que aqui dá definições de rede, DNS sobre HTTPS, mas percebam que aqui nessa seção está falando que está desativado e não me dá a opção de ativar. Mas aqui no Firefox é diferente. Ele está aqui, nessas opções de ative DNS seguro usando, e aí ele tem algumas opções que te possibilita configurar a maneira com que o Firefox vai utilizar o DOH. E por padrão, ele pode vir tanto desligado como ativado, tal. Aqui no caso, como eu estou utilizando uma versão gerenciada pelo Linux Mint, ele veio aqui já utilizando por padrão, se eu não me engano, tá? Eu não me lembro. Mas independentemente, o que acontece? Ele te dá aqui três opções a princípio, além de desligar o DOH. A opção padrão que ele vai utilizar é basicamente dar a autonomia ao navegador, no caso o Firefox, de decidir quando ele vai utilizar um DNS seguro ou não, quando ele vai acabar utilizando da própria provedora de internet que você tem, ou vai acabar não utilizando nada, vai utilizar uma navegação normal e afins. Então essa opção padrão aqui, essa primeira opção, ele vai simplesmente decidir, você está dando autonomia ao navegador decidir se utiliza, se não utiliza, mas baseado no DNS que está configurado no seu roteador. E aí depende se também está configurado no seu roteador, um DOH ou não, enfim. Uma opção padrão aqui que basicamente é dar autonomia ao navegador. E tem aqui a opção maior proteção no caso, que é basicamente você obrigar o Firefox a utilizar um DOH. Mas aí o que acontece? Ele vai te dar ainda ter um tipo de autonomia, uma espécie de equilíbrio. Por quê? Nessa maior proteção, você obriga ele realmente a utilizar o DOH, mas ele vai variar entre utilizar um DOH padrão, local, digamos assim, que vem da sua provedora de internet ou da sua rede, caso você tenha configurado, ou utilizar aqui um DOH que você configura diretamente nessa opção. E aqui, por exemplo, se nós clicarmos na barra, ele vai dar o da Cloudflare e também o do NextDNS, que você possivelmente vai
poder configurar mais de maneira mais prática, criando uma conta direto no NextDNS, não utilizando por aqui, porque não dá para saber quais filtros o Firefox utiliza nessa configuração padrão do NextDNS, mas também tem o da Cloudflare que já vem por padrão neste caso, no meu navegador. E também a opçãozinha de personalizar, caso a gente queira utilizar um DNS personalizado, como no próprio NextDNS, ou o AHA DNS, como citei para vocês. Mas aqui ainda estamos falando sobre a maior proteção, opção maior proteção, que ele vai equilibrar utilizando um DNS que você configura aqui e também variando entre o DNS padrão utilizando o seu provedor de serviços ou um DNS sobre HTTPS utilizando caso você tenha configurado na sua própria rede. Então ele vai meio que equilibrar, como ele próprio cita aqui, caso seja necessário utilizar um ou outro. E aí temos uma terceira opção, que é basicamente a proteção máxima. Que aí você basicamente ainda obriga ele a utilizar um DNS sobre HTTPS, mas neste caso ele não vai variar sobre o DNS da sua provedora de internet ou de um DNS que você tem sobre HTTPS que você tem configurado na sua rede, e você vai obrigar com que ele utilize o DNS que você configurar aqui. Ele não vai variar, ele não vai utilizar outro, você obriga ele a utilizar o DNS sobre HTTPS que você configure exatamente aqui. Seja da Cloudflare, seja do NextDNS, seja da AHDNS, seja qualquer outro DNS sobre HTTPS que você deseja utilizar. E aí depende do seu caso de uso, depende do que você procura, e aí vai variar do que você deseja. Então, neste caso aqui, coloquei proteção máxima, estou obrigando ele a utilizar o DNS sobre HTTPS e especificamente utilizar o DNS que eu configurei aqui. E aí, feito isso, muito simples, eu posso também visitar aqui o 1.1.1/IAM, e aí podemos ver que também aqui agora no Firefox está ativado o DOH. Aqui, para quesito agora de testes, eu posso vir aqui nas configurações de novo e, sei lá, colocar proteção padrão. Cliquei, fiz mais nada, vou voltar aqui, recarregar. E aí vocês podem ver que já desativou o DOH da Cloudflare. Mas ele pode estar utilizando outro DOH que não é da Cloudflare. Por isso que aqui colocou como desativado, porque não é o específico da Cloudflare. Justamente ali por isso está configurado como padrão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que isso traga mais segurança na navegação de todos vocês. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.